Professor Leandro, Oi. você está sem som. Isso, certinho agora. Obrigada. Mas estão me vendo ou não estão me vendo? Cadê? Estamos te vendo e ouvindo. Estão me vendo? Agora estão me vendo. Tá bom. Bom, boa tarde, pessoal. Tentando me adaptar à ideia aqui de que eu não sei direito com quem que eu estou conversando hoje, que ainda a plataforma não é que eu estou acostumado a dar aula e fica mais estranho. Mas aparentemente tem 73 pessoas aqui na lista de atendentes da disciplina. Então, acho que o pessoal está por aí, né? Então, esse é o curso, né? Fazendo aqui parte da Escola de Modelagem Molecular aí, do LNCC, que é uma excelente escola que é feita aí, não sei se, agora eu não lembro se é anualmente ou bianualmente, né? Mas eu já participei dela em 2016, então deve ser anualmente, eu acho. Agora me fugiu. Mas, que é uma excelente escola, eu espero que vocês participem de vários dos minicursos aí e das palestras. Eu já fui estudante nessa escola no passado e aprendi muita coisa, espero poder contribuir um pouco com o aprendizado de vocês. Quem vai ministrar, esse curso aqui foi preparado por mim, que sou o Leandro Martins, professor do Instituto de Química da Unicamp, pelo Ander, que está hoje presente aí como ajudante no curso, e pelo Vinícius. O Ander e o Vinícius são meus alunos de doutorado, e eles estão trabalhando com esse tipo de problema que a gente vai abordar ao longo desse curso, e eles foram aí fundamentais aí para a preparação de todo o material, para fazer essas simulações aqui que a gente vai tentar reproduzir e fazer vocês entenderem o conceito do que está acontecendo nessas simulações de enovelamento de proteínas e quais são os efeitos de solvente sobre esse enovelamento. O curso está organizado todo em torno desse... Antes de nada, né, eu tenho que agradecer o Lohan pelo convite que foi feito aí algum tempo atrás, né, que entrou em contato comigo. Agradeço fortemente ele não está ouvindo, mas fica o registro. Então, o Lohan da Ardender, não sei se quem fez o convite original, então agradeço aí mais uma vez. O curso vai ser organizado em torno desse tema aqui, que é de simulação do enovelamento de efeitos de solvente. Eu não sei se vocês já estão também, tem questões da plataforma aqui, né? Aparentemente, vocês não podem me interromper falando, mas vocês podem mandar perguntas no chat. Não é a minha maneira preferida, porque eu, em geral, as pessoas perguntam no chat, eu nem fico sabendo, mas o Ander me ajuda aí, ele pode falar e interromper aí, eu acho que em qualquer momento, se for necessário. Eu estimulo vocês a me interromperem, tá? Porque isso aqui é para ser uma escola e normalmente a gente estaria ao vivo aí interagindo, então se vocês quiserem parar para fazer perguntas, por favor, façam no chat, eu posso passar a palavra para vocês sempre que for necessário falar alguma coisa um pouco mais complexa, tá? O curso vai ser em torno dessa questão aqui de simulação de enovelamento de proteínas e efeitos de solvente, que a gente vai abordar algumas questões que são, primeiro, como fazer uma simulação de um fenômeno de escala de tempo relativamente grande, né, do ponto de vista das simulações computacionais. Então, a gente vai ter que lidar com esse tipo de problema, que é o problema de enovelamento de proteínas, é claro que é muito amplo, né, então a gente vai fazer uma ilustração para um peptídeo, na verdade, uma proteína pequenininha, de como fazer uma simulação desse tipo, mas essa técnica que a gente vai aprender aqui, a gente está usando no nosso grupo para sistemas bem maiores do que esse peptídeo. Então, tem funcionado bem. Então, eu acho que é uma das técnicas importantes na área de simulações de eventos muito lentos, que a gente vai ver do que se trata, né? Que são as simulações por troca de réplicas com modificações nos hamiltonianos. A segunda coisa que a gente vai ver é qual que é o efeito do solvente disso, né? Isso aqui é uma coisa mais voltada para o tipo de trabalho que a gente faz no nosso grupo, né? Para inovações, né? Que a gente está desenvolvendo no nosso grupo, qual que é o efeito da composição da solução na qual essa proteína está inserida, qual que é o efeito disso sobre o equilíbrio de enovelamento dela, né? Então,
é o que a gente vai hoje falar um pouco sobre a técnica de simulação e se der tudo certo, né, a gente vai tentar fazer a instalação, todo mundo pode ir tentando fazer, tentar fazer a instalação aí dos pacotes necessários para seguir o manual do curso, o tutorial do curso. E se tudo der certo, talvez a gente avance um pouco sobre o tutorial, senão amanhã a gente faz as simulações propriamente ditas. Hoje eu vou explicar para vocês mais ou menos o conceito dessas simulações de amostragem ampliada que a gente vai fazer. E aí mais para frente, né, talvez depois de amanhã, provavelmente eu vou falar um pouco para vocês das estratégias que a gente usa para estudar as estruturas de solvatação. Não vou falar tudo hoje, porque vocês vão ficar, acho que primeiro vamos por essa primeira parte, né? De todas maneiras, ó, todo o material do curso está disponível nesse site aqui, que vocês devem estar vendo, né? Que é o site do GitHub, github.com/M3G, M3G é o nome do meu grupo, Martins Molecular Modeling Group, /XEMMSB 2021, e aí vocês vão entrar nessa página mesmo, tá? Que aqui ela está bem ampliada, vamos diminuir ela um pouquinho, dá para ver mais coisa. Então, vocês vão cair nessa página. Deixa eu fechar essas janelinhas que eu acho que está dando uma interferência ali. Vocês vão cair nessa página aqui, e aí aqui está todo o material do curso, né? E aí o material do curso vai ter, tem três pastas principais, uma pasta de instalação de todos os softwares que são necessários para seguir o tutorial, uma pasta que é a pasta Simulations e uma pasta que é a pasta de análises, que são essas três pastas aqui, onde cada uma delas tem uma descrição detalhada aí de tudo que vocês precisam fazer para seguir, para realizar as simulações e ao longo do curso. A parte, aqui eu linko para esse software, que é um software nosso, tá? Que é o Complex Mixtures, que é um software que vai ser usado no curso aqui para fazer um estudo da solvatação. O manual dele está todo aí nesse link. A gente vai, obviamente, dar um exemplo e partir para usar ele de maneira rapidamente. Bom, lá, o André já passou para vocês o link do GitHub do material. Vocês podem entrar lá. E a gente vai, depois, agora eu vou falar das questões mais teóricas, né, envolvendo assim, o tipo de simulação que a gente vai fazer, e depois a ideia é que vocês entrem aí nesse link, depois dessa aula teórica, entrem na pasta install, e a gente vai definir aí como é que é o procedimento de seguir, de acompanhar o material do curso. Diminuir um pouquinho aqui para... ficou melhor aí. De como é que é para seguir o material do curso, aqui está tudo descrito com bastante detalhe. Adiantando já, porque alguns alunos me disseram que eu pressuponho, né, sempre que a gente faz essas coisas aqui, que está todo mundo trabalhando com alguma distribuição de Linux, aí já tem alguma familiaridade com isso, né? Então, todo esse tutorial está feito para funcionar em Linux, né? Se vocês estão trabalhando com Windows ou com o Ubuntu que está dentro do Linux, com o Ubuntu dentro do Linux, talvez funcione em Windows do jeito que está, certamente não vai funcionar, mas aí, bom, aí já não tem como ajudar muito. Bom, alguma pergunta antes da gente começar? Porque eu vou começar explicando para vocês de maneira rápida, relativamente rápida aqui, superficial, de maneira mais ou menos rápida, eu vou apresentar para vocês a ideia geral do tipo de simulação que a gente vai fazer nesse curso, tá? E para isso, eu vou parar de compartilhar esta tela e abrir a tela da minha apresentação. Como é que eu faço isso agora? Como é que eu faço para pôr no full screen e depois apresentar no Zoom? Deixa eu ver se no Zoom abre 200 janelas aqui, que não estou acostumado. Share screen, vamos por essa. Não, essa aqui. Share. Bom, vocês estão vendo aí uma tela do LibreOffice, eu quero jogar isso no full screen.
Slideshow. Tá vendo? Não funcionou. Então, vamos trocar. Stop share. E aí, share screen. Agora vem. Não tá. Certamente não ideal. Está aparecendo aí a barra lateral da tela, né? Não é para aparecer, mas enfim. Tudo bem. Tá, o Robson perguntou de novo, ó, o Ander acabou de colocar o link do curso aí no chat, tá? Então, só repetindo que isso é importante, né, para vocês fazerem tudo que vocês vão fazer vai ser feito nesse chat aí, vai ser feito em função do material que está descrito nessa página, nesse repositório do GitHub, então, é aí que vocês têm que, se basear. Bom, então, 10 segundos aí para alguém perguntar alguma coisa no chat, senão eu vou começar a minha apresentação. E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, Ander, eu peço que se alguém perguntar alguma coisa no chat, que eu tenha aqui, se alguém perguntar alguma coisa no chat que você acha que eu mereça minha atenção, me chama a atenção aqui para eu poder parar, senão eu provavelmente não vou ficar sabendo, tá? Muito bem. Então, é isso aí. Então, Oi, tudo bem? Então, o curso é esse curso de simulação de nivelamento de proteínas. Gente, ó, vou mandar no chat, vou mandar agora aqui, ó, de novo no chat, o link, tá? Eu não sei se tudo. Tá? Esse é o link do material do curso. Mais para cima no chat, num form, está o link da lista de presença do curso. Tá? Tudo bem? Então, isso aí. Tá bom? Então, esse é o curso, bom, simulação de nivelamento de proteínas e efeito dissolvente, que vai ser ministrado aqui pelo Ander, pelo Vinícius e por mim. A gente é do Instituto de Química da Unicamp, e esta é a página do nosso grupo, m3g.qm Unicamp-br. A gente faz parte do Instituto de Química, a gente faz parte também do Centro de Computação e Engenharia e Ciências da Unicamp, ao qual corresponde esse logotipo aqui. Esse é o logotipo do nosso grupo. Aqui a escola, e aqui eu estou mostrando para vocês, que é uma coisa um pouco representativa aí do que a gente vai estudar, é o enovelamento de um pequeno peptídeo, formando uma hélice, e aqui uma figura da estrutura de solvatação desse peptídeo por um solvente, nesse caso aqui, o solvente que a gente vai estudar, que é o trifluoroetanol. Bom, a gente vai usar técnicas de amostragem ampliada, e essas técnicas de amostragem ampliada de simulação são úteis e são usadas para determinar energia livre. Tá? Técnicas de amostragem ampliada e técnicas de determinação de energia livre numa simulação são meio que sinônimos. E a razão disso é essa aqui, né? O que é a energia livre de um sistema? A energia livre de um sistema, quando a gente fala, qual que é a energia livre, qual que é o ΔG associado ao equilíbrio de dissociação do ácido acético em solução? A gente fala, ΔG padrão é menos RT logaritmo da constante de equilíbrio dessa reação. Então se a gente tem um processo qualquer, no qual a gente tem uma transformação de um estado A num estado B, proteína enovelada, proteína desenovelada, ou estado ácido acético na forma protonada, ácido acético na forma desprotonada, a esse equilíbrio corresponde uma constante de equilíbrio, e a essa constante de equilíbrio corresponde uma diferença de energia livre entre o estado A e o estado B, que é calculado a partir diretamente da relação, né, do logaritmo, da proporção de A e B no meio reacional, multiplicado por menos RT. Então, a primeira coisa importante para notar, né, para a gente fazer essa associação clara, é que quando a gente fala de energia livre, ou métodos de cálculo de energia livre, a gente está falando da mesma coisa, de métodos que vão conseguir determinar qual que é a proporção relativa de dois estados em um sistema.
Tá? Então, são sinônimos, porque a proporção que existe de B e A nesse sistema nada mais é do que você aplica o logaritmo nisso e multiplica por RT, que são duas constantes, né, dada a temperatura do sistema, você obtém a diferença de energia livre dos estados A e B. Então, são sinônimos dizer que você vai determinar a diferença de energia livre entre dois estados e a proporção entre eles no sistema em equilíbrio. Tá? Então, isso é a mesma coisa, né? Essa notação onde a gente substitui concentrações por probabilidades é uma notação comum no contexto da mecânica estatística, né? Porque concentração é uma coisa um pouco específica aí na química, né? Uma maneira de pensar o problema de maneira mais voltada para a química. É mais comum falar na mecânica estatística de probabilidades. Então, mas também são sinônimos nesse sentido, porque se a gente tem uma solução onde a gente tem A e B misturados nesse mesmo volume, é evidente que a concentração de B é proporcional ao número de moléculas de B que eu tenho no meio racional, na solução. A concentração de A é proporcional ao número de moléculas de A que eu tenho na solução. E, portanto, se eu coloco a mão aqui dentro dessa solução e tiro aleatoriamente uma molécula de B ou uma molécula de A, a probabilidade de eu pescar uma molécula do tipo B vai ser proporcional ao número de moléculas de B, que por sua vez é proporcional à concentração de B. E a probabilidade de eu pescar uma molécula do tipo A é proporcional ao número de moléculas do tipo A e é proporcional, portanto, à concentração do tipo A. Então, quando a gente diz que a gente tem uma relação de concentrações nessa solução, é a mesma coisa que dizer que a gente tem uma relação entre a probabilidade de uma espécie aqui no meio ser do tipo B em relação à probabilidade de uma espécie ser do tipo A. E isso isso aqui transformado em unidades de energia, pela aplicação do logaritmo de multiplicação pela constante dos gases e pela temperatura, é a energia livre, a diferença de energia livre entre os estados A e B. Então, todas as metodologias computacionais, né, que vocês vão falar, métodos de cálculo de energia livre, métodos de amostragem ampliada e simulação dinâmica molecular, são sinônimos, porque os dois estão querendo, no fundo, obter qual que é a proporção relativa entre diferentes estados do sistema. E aí, essa proporção relativa pode ser expressa na forma de uma relação de probabilidades ou pode ser expressa na diferença de energia livre, que são a mesma coisa. Então, o que acontece, né? Então, o que a gente quer determinar a diferença de estabilidade termodinâmica entre dois estados. E o que a gente poderia fazer, em princípio, né? Como simplesmente se trata de a gente determinar quanto tem de A e quanto tem de B numa simulação, se a gente simula um sistema no qual essa transição pode ocorrer, né? Então, por exemplo, o enovelamento de uma proteína, ou a mudança conformacional da cadeia lateral de um peptídeo, alguma coisa. Quanto mais rápido for o processo, mais fácil vai fazer isso, quanto mais lento, mais difícil. Mas se o nosso sistema permite essa transformação, ou seja, se a gente tem um sistema que é do tipo A e que pode sofrer transformações entre A e B, e a nossa simulação vai correndo, depois de um determinado tempo, eu posso olhar na minha simulação e ver que proporção do tempo eu tinha espécies do tipo A nessa simulação, em que quantidade? Em que proporção do tempo eu tinha espécies do tipo B nessa simulação e em quais quantidades? Aí eu percebi, por exemplo, aqui nessa simulação, que 20% do tempo o meu sistema estava na forma A, 10% estava na forma B, tá? Não tem nada dizendo aqui que não poderia ter uma terceira espécie C que está 70% do tempo presente, tá? Estou querendo estudar a diferença de estabilidade entre duas espécies A e B, e podem ter outras, o sistema pode passar por outros estados nesse sistema. Mas a espécie do tipo A foi visitada 20% do tempo, ou 20% em 20% das amostras da simulação. A espécie do tipo B foi visitada em 10% do tempo da simulação, ou das amostras da simulação. Portanto, a proporção com que B aparece no sistema em relação à probabilidade com que A aparece no sistema é meio, e isso significa que a energia livre do estado A e do estado B diferem, né? A energia livre desses dois estados difere
por menos RT logaritmo de meio. E vice-versa, a probabilidade de encontrar uma molécula, uma espécie do tipo B em relação a uma espécie do tipo A, vai ser a exponencial de menos a diferença de energia livre dividido por RT. Então, não existe nenhum problema fundamental. O que eu quero mostrar aqui é que não existe nenhum problema fundamental no cálculo da energia livre. Né? Não é nada esotérico que a gente está calculando numa simulação. Se a minha simulação ela amostra rapidamente a transformação que eu quero estudar, calcular a diferença de energia livre consiste em calcular em quantos frames da simulação meu sistema visitou a espécie do tipo A, quantos frames do sistema, da minha simulação, a minha simulação visitou as espécies do tipo B. Então, não tem nada esotérico assim que a gente tenha que fazer para descobrir qual que é a diferença de energia livre entre dois estados numa simulação. Qual que é o problema? O problema é que, com muita frequência, os fenômenos que a gente quer estudar não acontecem numa escala de tempo que permita que a minha simulação faça essa amostragem bem. Né? Então, o que acontece em muitos e muitos e muitos casos? Né? Talvez, na maior parte dos casos interessantes, por exemplo, na bioquímica. Né? O que acontece é o seguinte, vamos supor que isso aqui é que eu desenhei aqui em cima, né, que é uma simulação que ela amostra 20% de A e 10% de B. Vamos admitir que isso aqui fosse a simulação correta, a simulação que efetivamente está amostrando a proporção correta dessas duas espécies do ponto de vista termodinâmico. Agora, vamos supor que eu faço agora uma simulação e a minha superfície de energia é essa aqui, né? É uma superfície de energia onde eu tenho o estado A, eu tenho o estado B, e eu tenho uma barreira que eu tenho que ultrapassar para que aconteça uma transição do estado A para o estado B. E agora, por causa dessa barreira, ultrapassar essa barreira pode ser pouco provável se ela for alta, porque para ultrapassar essa barreira, o meu sistema ele tem que passar por esse estado de energia mais alta, que é o estado de transição. E aí, eu começo uma simulação com o meu sistema no estado A, e aí eu posso rodar uma simulação, às vezes muito longa, terminar a minha simulação, e quando eu calcular a proporção do tempo, ou o número de frames em que minha simulação mostrou o estado A, eu vou ver que meu sistema sempre ficou no estado A. E aí o que acontece é que simplesmente que essa estimativa da probabilidade relativa de encontrar o estado A em relação ao estado B está simplesmente errada. Né? Ela está simplesmente errada, ela não está... ela não reflete em nenhum sentido a proporção verdadeira que essas duas espécies na qual essas duas espécies deveriam ser encontradas no equilíbrio. Por quê? Porque o tempo da minha simulação não é suficiente para eu mostrar a transição entre A e B um número de vezes suficiente para que a proporção final em que A e B acontecem na minha simulação, são observados na minha simulação, reflita as populações de equilíbrio dessas duas espécies. Então, quando a gente fala de métodos de amostragem ampliada e métodos de cálculo de energia livre, a gente está falando disso. Como é que eu resolvo o problema, como é que eu lido com o problema de amostrar e na proporção correta o número, a proporção, amostrar na proporção correta em uma simulação as espécies os estados do sistema, ou as espécies, ou as conformações do sistema, da estrutura que eu estou estudando, que correspondam à proporção de equilíbrio do meu sistema. Só para dizer que tem uma das coisas em castelhano aqui no slide, é porque esse curso foi ministrado em espanhol uma vez, tá? Então, alguns textos estão em espanhol porque eram parte das figuras e não deu tempo de mudar, tá? Então, peço desculpa por isso. Bom, dito isso, né, a gente vai dar um salto, porque o tipo de amostragem, o tipo de simulação que a gente vai propor, que a gente vai usar para mostrar o processo de nivelamento de um peptídeo, de uma proteína maior, é um tipo de simulação que tem um fundamento muito forte nas simulações de Monte Carlo. Não é uma simulação puramente de Monte Carlo, mas tem um fundamento muito forte no conceito de uma simulação de Monte Carlo, e eu vou tentar explicar para vocês
em conceitos gerais, o que é uma simulação de Monte Carlo, para depois introduzir a questão das trocas de réplicas, que é o que a gente usa no nosso sistema. Então, o que é uma simulação de Monte Carlo, né? Uma simulação de Monte Carlo consiste em vez de você fazer uma simulação que de fato reflete os movimentos das partículas ao longo do tempo, né, que é o que a gente imagina que é uma simulação de dinâmica molecular, ou que é a imagem que a gente tem de um sistema físico se mexendo, né, tem uma dependência temporal dos movimentos, né, as coisas estão se mexendo aqui, vai passando tempo, elas vão progredindo, né, a partir do estado inicial, mudando de conformação ao longo do tempo. Existe uma alternativa, né, que são as simulações de Monte Carlo, na qual em princípio, você vai obter o mesmo conjunto de estruturas, né, o mesmo espaço conformacional amostrado na sua simulação, só que sem fazer uma simulação efetivamente dependente do tempo. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, né? Isso, na verdade, a ideia, muito geralmente falando, ela um pouco se assemelha ao que a gente faz num experimento na bancada, porque a gente comumente faz uma simulação de dinâmica molecular, que simula efetivamente movimentos ao longo do tempo, né? E a gente, por exemplo, eu quero calcular uma propriedade dessa proteína a partir da minha simulação. Então, o que eu faço? Eu faço uma simulação muito longa, onde eu acredito ter mostrado bem todos os movimentos daquela proteína nessa simulação longa. E, por exemplo, se eu quisesse saber o raio de giro da proteína, propriedade típica de se medir, eu calculo a média desse raio de giro ao longo da minha simulação. Então, eu faço uma média temporal dessa propriedade da proteína ao longo do tempo da minha simulação. Quando eu vou fazer o experimento, eu não faço uma média temporal. O que eu tenho é um tubo de ensaio com uma solução da proteína, e aí eu coloco esse tubo de ensaio num aparelho de medida. Esse aparelho de medida vai fazer uma medida essencialmente instantânea, né? Vai passar luz, ou vai passar alguma espécie de radiação que vai espalhar, né, vai ser absorvida ou vai espalhar nas partículas da minha solução. Então, você faz uma medida essencialmente instantânea, e o que você obtém é automaticamente uma média, né? Porque na sua solução você não tem uma única proteína evoluindo ao longo do tempo, você tem centenas de milhares da proteína, né? De uma proteína muito diluída, pode ter centenas de milhares, bilhões de proteínas ali na sua solução. Cada uma delas, a todo instante, está em uma conformação diferente. No momento que você faz uma medida experimental de qualquer propriedade, você está automaticamente fazendo a média sobre todo aquele conjunto de proteínas que já está na solução. Então, a gente está comparando uma média temporal, né? Que é o que a gente obtém ao longo da simulação, de uma proteína, com uma média sobre diversas amostras do sistema feitas potencialmente ao mesmo tempo no experimento, né? Então, a gente poderia fazer uma simulação, e esse é o conceito genérico de simulação de Monte Carlo, na qual, em vez da gente fazer uma simulação que tem efetivamente um tempo, uma coordenada temporal, a gente simplesmente poderia amostrar aleatoriamente conformações da minha proteína e fazer a média das propriedades de alguma propriedade dessa proteína, não amostrada ao longo do tempo, mas amostrada nessas conformações aleatórias. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema que tem que ser resolvido para isso? O problema é o seguinte, então vamos supor que aqui eu estou desenhando, né, o conjunto de possíveis posições e velocidades que os átomos da minha proteína podem ter no meu sistema reacional. Aqui no meio, vamos imaginar que eu tenho um dos estados funcionais da proteína, que a gente imagina que os estados funcionais têm uma estabilidade maior do que os estados não funcionais, né? Então, imaginar que isso cria uma imagem para a gente. Então, nessa região aqui existe uma probabilidade maior de encontrar uma proteína nessa região, porque a proteína tende a ficar no seu estado funcional. O que quer dizer que a energia livre desse estado funcional, ou a probabilidade de eu encontrar ele, é maior do que a probabilidade de encontrar uma conformação aleatória qualquer da proteína em outra região. Essa proteína ela tem um outro estado
também funcional, vamos supor, sítio ativo aberto, sítio ativo fechado, e aqui a proteína desnaturada. A proteína desnaturada, ela não está presente em grande quantidade num sistema de interesse, porque ela é pouco estável. O que você tem, sei lá, no seu tubo de ensaio é a proteína no estado funcional, na qual ela está com a estrutura fechada, ligada com o ligante, e ela tem um estado também funcional, que é ela dissociada do ligante. Então, nessas duas regiões é mais provável encontrar a proteína, porque são os dois estados funcionais. Se eu começo a gerar, então o que eu quero fazer? Eu quero calcular propriedades médias dessa estrutura, sorteando aleatoriamente conformações dessa proteína. E aí, por exemplo, se eu quero estudar qual que é o raio de giro dessa proteína, qual que é o tamanho dela, né, sei lá, o raio de giro dessa proteína, eu vou sortear aleatoriamente essas conformações. E aí eu vou calculando, nessa eu sorteei, caiu uma conformação, como eu estou mostrando aqui, né? Eu fiz um sorteio e, de repente, eu encontrei essa conformação. Depois eu fiz outro sorteio, encontrei essa conformação. Aí encontrei essa conformação. Aí eu posso sortear outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Dependendo de como eu faço esse sorteio, a proporção de conformações da minha proteína que eu vou obter não vai refletir a maior probabilidade de eu encontrar um estado enovelado, um estado funcional, como estou chamando aqui, né? Não vai refletir a maior probabilidade de eu encontrar um estado funcional, que é o que eu de fato observo na realidade. Então, se eu sortear aleatoriamente conformações da minha proteína, o que vai acontecer? Eu provavelmente vou mostrar um monte de conformações que são desenoveladas. E essas conformações que são desenoveladas, apesar de serem muitas, né, porque existem muitas maneiras de encontrar proteína desenovelada, elas, no experimento, na prática, elas representam uma proporção pequena das conformações de fato existentes, porque existe uma maior estabilidade termodinâmica das conformações funcionais. Então, se eu quero sortear conformações e obter uma média das propriedades dessa proteína através desse sorteio de conformações, eu preciso sortear essas conformações de tal maneira que esse meu sorteio respeite o fato de que as estabilidades termodinâmicas relativas de cada região do espaço conformacional é diferente. Tá? Então, essa é a pergunta que as simulações de Monte Carlo respondem. Como é que eu sorteio estruturas aleatórias, essencialmente, em um sistema físico, respeitando, ao mesmo tempo, a densidade de estados que cada região desse espaço de conformações tem? Tá? Então, como é que eu faria para gerar conformações aleatórias da minha proteína, mas essas conformações aleatórias teriam que aparecer no meu conjunto de conformações aleatórias na mesma proporção que elas aparecem no meu experimento, tá? E que vai corresponder na mesma proporção que elas teriam que aparecer numa simulação dinâmica molecular que, de fato, está mostrando os movimentos da proteína extremamente longa, uma simulação muito, muito, muito longa de dinâmica molecular, amostra corretamente todas essas conformações nas suas devidas proporções, e o meu sorteio aleatório, que é o meu sorteio de Monte Carlo, vai tentar fazer essa mesma amostragem respeitando essa mesma densidade de populações. Então, a pergunta que a simulação de Monte Carlo responde, que o método de Monte Carlo responde, é como fazer um sorteio de conformações que respeite a densidade de estados em cada região. Tá? E aí, bom, a gente vai um pouquinho aí para a mecânica estatística, né, que ela diz o seguinte, que a probabilidade de cada conformação, ela é proporcional, isso aqui é a equação de Boltzmann, né, ela é proporcional à energia daquela conformação dividido por kT. Tá? Então, essa relação entre a probabilidade de observação de uma conformação no seu sistema e a energia dessa conformação é absolutamente fundamental para os argumentos que a gente vai fazer. Se a gente está falando de um sistema em temperatura constante, a energia cinética é constante, então a probabilidade de cada estado é proporcional à exponencial, à inversa da exponencial da energia potencial de cada uma das conformações. Tá? Então, a gente vai usar essa informação, que é a probabilidade de Boltzmann de uma conformação qualquer sendo proporcional à exponencial, à inversa da exponencial da sua energia potencial,
para criar um método que faça uma amostragem correta desse espaço conformacional. Como a gente faz isso, né? A gente faz isso usando esse conceito de balanço detalhado, né? Que é um conceito muito simples na química e que a gente transfere ele para a mecânica estatística também de maneira simples e ele acaba gerando o método de Monte Carlo, ele acaba sugerindo o método de Monte Carlo. A ideia é a seguinte. Lembra que a gente, por exemplo, isso aqui é a constante de equilíbrio de uma transformação de A para B, né? A vira B, em equilíbrio, vai ter uma constante de equilíbrio, que é a proporção de A em relação à proporção de B no equilíbrio. Estamos muito acostumados, desde o colegial, né, a ver que a relação da concentração de A com a concentração de B, ela é igual à taxa com que B se converte em A, dividido pela taxa com que A se converte em B, né, por molécula. Isso se chama balanço detalhado, e ela diz o seguinte, né, que a velocidade com que A está se transformando em B no sistema, a velocidade com que A se transforma em B no sistema é quanto tem de A, ou a concentração de A, multiplicado pela taxa de conversão de A em B, por mol. E isso tem que ser igual a quanto tem de B, multiplicado pela taxa por mol de conversão de B em A. Quando essas duas coisas são iguais, o sistema está em equilíbrio. Então, você não tem nem produção efetiva de A, nem consumo efetivo de B, nem vice-versa, né? Quando a velocidade de produção de B a partir de A é igual à velocidade de produção de A a partir de B, o sistema está em equilíbrio. Isso acontece quando a probabilidade, ou a taxa por mol de que B se transforma em A dividido pela taxa por mol de que A se transforma em B é igual à relação entre as concentrações. Tá? Que leva a essa relação de velocidades aqui. A gente pode traduzir isso em termos de probabilidades, né? Como a gente fala de concentrações mais comumente, né? Na química é mais fácil de enxergar isso em termos de concentrações e taxas de conversão, mas isso tem um análogo exatamente igual, como a gente mencionou, em termos de probabilidade. Então, a gente pode escrever essas mesmas expressões aqui em termos de probabilidades, dizendo o seguinte, ó, se o sistema está em equilíbrio, e eu tenho aqui duas conformações quaisquer no meu sistema, vamos chamar isso aqui ó, de conformação I, nessa região aqui, e conformação J nessa região aqui. Se o sistema está em equilíbrio, significa que eu não estou produzindo I, nem produzindo J. Então, significa que seja o que aconteça, pode acontecer o que acontece, o sistema está aqui, pode acontecer qualquer coisa, mas se eu ficar observando a região I, e eu ficar observando a região J, eu vou ter que ter quantidades constantes de espécies na região I e com uma quantidade constante de espécies na região J. Se eu tenho fluxos saindo e entrando dessas regiões, eu tenho que ter que o fluxo de escape das espécies da região I para a região J tem que ser igual ao fluxo de escape da região J para a região I. Tá? E podem passar por outras regiões no meio do processo. A gente não está falando do que aconteceu no meio do processo, quando uma espécie saiu daqui e chegou aqui, mas no final das contas, se eu ficar só olhando para essas duas regiões, como o sistema está em equilíbrio e as quantidades, as densidades de espécies nessas duas regiões não pode mudar, eu tenho que a taxa de saída daqui tem que ser igual à taxa de entrada daqui, e a taxa de entrada daqui tem que ser igual à taxa de saída daqui. Se isso não fosse igual, alguma das duas regiões teria que estar tendo um aumento ou uma diminuição de densidade ao longo do tempo, né? Isso aqui traduz em termos de probabilidade é o seguinte, ó, a probabilidade de uma espécie estar no estado I multiplicado pela probabilidade de uma espécie do estado I sofrer uma transição e se transformar numa espécie do estado J, tem que ser igual à probabilidade da espécie estar no estado J multiplicada pela probabilidade de transição de uma espécie estar no estado J e passar para o estado I. Que é a mesma coisa que está escrita aqui em cima em termos de concentrações. Tá? É aquela mesma relação de as duas velocidades têm que ser iguais. A velocidade com que se converte em J, que é esse lado esquerdo, tem que ser igual à velocidade com que J se converte em I, se o sistema está em equilíbrio, ou seja, se toda a distribuição de densidades é constante. A distribuição de concentrações de todas as espécies é constante. Então, todas as taxas de transição entre espécies distintas têm que ser iguais, porque senão estariam variando as concentrações. Então, se o sistema está em equilíbrio, isso aqui é verdade para qualquer par de espécies do sistema.
Bom, isso aqui escrito da mesma forma como eu escrevi aqui primeiro a relação de concentrações, diz que a probabilidade de que uma espécie I se transforme numa espécie J é igual à probabilidade dividido pela probabilidade que uma espécie J se transforme na espécie I, tem que ser igual à probabilidade de existência da espécie J dividido pela probabilidade de existência da espécie I, tá? Que é a mesma coisa que a relação de concentrações do ponto de vista macroscópico. Voltando um pouquinho para a mecânica estatística, né? A probabilidade de existência da espécie I é proporcional, é 1 dividido pela função de partição, tá? Mas é proporcional à inversa da exponencial da energia da espécie I, que é o que está escrito aqui. E a probabilidade da espécie J é proporcional, com a mesma constante de proporcionalidade, à energia, a inversa da exponencial da energia da espécie J. Então, a gente sabe que essa relação PJ sobre PI, ela é essa relação das inversas das exponenciais das energias, pela equação de Boltzmann. Então, PJ sobre PI é E elevado a menos VJ sobre KT dividido E elevado a menos VI sobre KT. E essa relação aqui está dizendo para a gente que essa relação PJ sobre PI é igual à taxa com que I se converte em J dividido pela taxa com que J se converte em I. Então, é o que está escrito aqui do lado. Então, a taxa de conversão de I para J dividido pela taxa de J para I tem que ser igual à exponencial da diferença de energia de J e de I dividido por KT. Isso se o sistema está em equilíbrio. Tá? Então, se o sistema está em equilíbrio, você tem velocidades de conversão constantes entre as espécies. Se você escreve essas velocidades de conversão constantes como a relação entre as probabilidades de conversão multiplicada pela probabilidade de existência das espécies, e relaciona isso com a equação de Boltzmann de probabilidades, você chega à conclusão que a relação das taxas de conversão de uma espécie na outra tem que ser igual a essa relação, que é a típica relação da exponencial da diferença de energia entre os estados. Bom, isso dá origem... Isso dá origem a um algoritmo para a gente gerar configurações, que é o seguinte: se eu fizer um algoritmo para gerar configurações que gere as configurações nas proporções corretas, eu posso fazer a amostragem sem fazer uma dinâmica molecular, gerando populações aleatórias, de estruturas aleatórias, essencialmente. Mas se eu conseguir gerar isso na proporção correta, eu vou gerar um conjunto de estruturas que corresponde ao conjunto verdadeiro. Como agora eu sei que a relação das taxas de transição está relacionada com a diferença de energia dos estados dessa maneira, eu posso formular um algoritmo, que ele é simplesmente um truque com essa expressão, que é o critério de Metrópolis, ou o critério de Monte Carlo, que é usado nas simulações de Monte Carlo para gerar as estruturas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a gerar estruturas aleatórias no meu sistema, mas, ao mesmo tempo, eu vou definir taxas de transição consistentes entre qualquer par de estruturas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu gero uma estrutura aí qualquer, uma estrutura qualquer do meu sistema. Imagina, eu parto de uma estrutura inicial da minha proteína. Eu crio uma nova estrutura qualquer, em princípio, tá? Tem questões, detalhes de implementação aqui que eu não vou discutir nesse momento, tá? Mas, em princípio, eu gero uma nova estrutura qualquer da proteína, o que eu chamo de estrutura J. E se a probabilidade da estrutura J, da segunda estrutura que eu gerei, for maior do que a probabilidade da estrutura I, eu vou aceitar J como parte do meu conjunto de estruturas geradas. O que significa isso? Que significa que se a probabilidade da estrutura J for maior do que a probabilidade da estrutura I, eu aceito a estrutura J no meu conjunto com probabilidade 1. Tá? Ou seja, eu aceito ela. O que significa a estrutura J ter uma probabilidade maior do que a estrutura I? Significa que a energia de J é menor do que a energia de I, porque isso aqui é a inversa da exponencial dessa diferença de energia. Então, essencialmente se a energia de J for menor do que a energia de I, eu aceito J com probabilidade 1 no meu conjunto. E aí o truque é o seguinte:
Se a probabilidade de J for menor do que a probabilidade de I, ou seja, se a energia de J for maior do que a energia de I, eu posso ou não aceitar essa nova estrutura como parte do meu conjunto. Eu vou aceitar ou não com uma probabilidade que é a relação entre a probabilidade de J e a probabilidade de I. E a relação entre a probabilidade de J e a probabilidade de I é essa aqui. É essa conta aqui. PJ sobre PI é essa exponencial da diferença de energia. Então, olhem o que eu fiz. Se PJ for maior do que PI, eu aceito J com probabilidade 1. Então, e se PJ for menor do que PI, eu aceito J com uma probabilidade que é igual a isso aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma taxa de transição, que é a taxa de I para J, que ela é 1 ou exatamente a diferença de probabilidades que eu tenho que ter. E na direção inversa, ela é a diferença correta da probabilidade que eu tenho que ter, ou 1. Então, se eu vou aceitando ou rechaçando estruturas de acordo com esses dois critérios, toda vez que eu passar por J e passar por I, eu vou aceitar a transição de J para I. Toda vez que eu passar por J, que eu estiver em I e passar para J, eu vou aceitar ou não com essa probabilidade relativa. Então, a taxa de transição, probabilidade de I para J na minha simulação, dividido pela probabilidade de J para I nessa simulação, vai ser exatamente essa conta aqui. Por quê? Porque se I é maior, se I tem energia maior do que J, esse numerador, que é a taxa de transição de I para J, vai ser 1, que eu sempre vou aceitar. Toda vez que eu passar por I e meu passo seguinte for para J, eu vou aceitar. Então, esse numerador é 1. Se esse numerador é 1, o denominador é essa conta, é o inverso dessa conta. E, portanto, a relação dessas duas transições é exatamente a relação que eu quero. Se, por outro lado, I tem uma energia maior do que J, o denominador é 1, porque toda vez que eu tiver em J e for para I, a energia vai ter diminuído, então eu vou aceitar, portanto, a probabilidade de estar em J e passar para I vai ser 1, e, portanto, o numerador vai ser essa relação aqui de probabilidades, que é PJ sobre PI. Então, seja I com energia maior do que J ou o contrário, esse truque aqui, né, que é um truque, tá? Ele é muito simples, mas ele precisa reflexão para ser entendido, né? É um truque muito simples. É uma maneira muito simples de definir a probabilidade de transição de um estado para o seguinte e a probabilidade de transição inversa, de tal maneira que uma delas é 1 e a outra é a probabilidade relativa que eu tenho que ter para que as probabilidades de transição nas duas direções sejam relativamente uma à outra a probabilidade correta termodinâmica. Tá? Então, esse é o truque, né? Você precisa definir probabilidades de transição relativa entre dois estados. O truque para que isso reflita a probabilidade termodinâmica correta é definir que a probabilidade seja 1 numa direção e na outra direção você calcula a probabilidade de transição de acordo com a relação termodinâmica de probabilidades que esse sistema tem que ter. Então, a relação dessas duas taxas vai corresponder à relação das probabilidades dos dois estados. E esse é o critério de metrópoles. Então, isso aqui dá origem a um algoritmo de simulação que consiste no seguinte: começo numa estrutura qualquer I, gero uma estrutura qualquer J, se a energia de J é maior do que I, eu aceito ou não a nova estrutura com probabilidade de PJ sobre PI, e PJ sobre PI pode ser calculada pela energia potencial das duas estruturas. Se a energia de J é menor do que I, eu aceito J com probabilidade 1. Esse processo, né, então, tem uma estrutura inicial, gera uma nova estrutura, se a energia diminuiu, eu aceito no meu conjunto, se a energia aumentou, eu posso ou não aceitar, dependendo de um sorteio que tem a relação de probabilidades de troca correta. E aí, como resultado disso, eu vou gerando novas estruturas, aceitando ou não novas estruturas no meu conjunto, e essas estruturas vão estar sendo acrescentadas no meu conjunto de estruturas nas proporções corretas que correspondem ao equilíbrio termodinâmico. Então, se eu fizer isso repetidas vezes, continuar fazendo isso é fácil de ver com 2 estruturas só, se vocês pensarem um pouco, mas se eu fizer isso repetidas vezes, gerando estruturas dessa maneira,
a taxa de transição entre qualquer par de estruturas, no fim das contas, quando tiver gerado muitas estruturas, tiver feito muitas transições, a taxa de transição que eu aceitei para cada par de estruturas vai corresponder à proporção correta que essas estruturas têm que ter no conjunto de estruturas termodinâmico, que vão refletir esse perfil de densidades, né, de que, por exemplo, é muito mais fácil encontrar uma estrutura funcional. Por que que ela vai ser muito mais fácil? Porque provavelmente, né, não necessariamente, mas provavelmente essa estrutura funcional, ela tem uma energia potencial menor. Então, sempre que eu criar uma estrutura não funcional e depois ver, agora eu estou na estrutura funcional, crio uma estrutura não funcional, existe uma probabilidade menor do que 1 de eu aceitar essa estrutura não funcional no meu sistema, porque provavelmente a energia dela é maior, mas no sentido inverso, se eu estou numa estrutura não funcional, desnaturada, e eu gerei uma estrutura no conjunto funcional, a probabilidade de aceitação é 1, porque provavelmente a estrutura funcional tem uma energia potencial menor do que a estrutura não funcional. Né? Então, esse critério, que é o critério de uma simulação de Monte Carlo, de metrópoles, permite gerar um conjunto de conformações que corresponde ao conjunto de conformações termodinâmico, ou seja, que é o mesmo conjunto que é gerado por uma simulação de dinâmica molecular, e é o mesmo conjunto que é gerado, que existe, né, numa solução real, né, de uma proteína, onde você não tem uma única proteína, mas você tem centenas de milhões de proteínas lá dentro, cada uma numa conformação específica, em proporções que correspondem às proporções termodinâmicas. O que a gente vai fazer, então, né? A gente já está querendo simular uma coisa dessas complicadas, né? A gente está querendo fazer uma simulação de um peptídeo desenovelado formando uma hélice, e essa simulação, uma simulação lenta. Na verdade, a gente não quer a gente quer ver o equilíbrio conformacional disso, né? É mais do que simplesmente um processo de novelamento. A gente quer estudar o equilíbrio conformacional e qual que é o efeito do solvente sobre esse equilíbrio conformacional. Portanto, é uma coisa até mais sofisticada, né? Ou seja, mais difícil, né? Que a gente precisa observar essa transição múltiplas vezes. E aí tem um evento lento, e uma simulação comum de dinâmica molecular não vai observar transições entre peptídeos desenovelados e hélices com uma frequência suficiente para que a gente possa calcular as taxas, a proporção dessas duas espécies no sistema real. Então, as alternativas numa simulação convencional é tentar fazer uma única simulação muito longa. Tá? Então, se o evento é muito raro, isso vai dar errado, simplesmente eu vou ficar preso no mínimo de energia e aí não tem jeito, não adianta eu fazer uma simulação muito longa. E eu posso, como alternativa, fazer múltiplas soluções paralelas, né? Então, essas são as maneiras ingênuas de tentar resolver esse problema, né? Eu aumento o tempo de simulação. Roda, e vê se dá certo, às vezes dá certo. Ou eu posso partir de diferentes pontos iniciais e rodar um monte de simulações. Oi. Desculpa interromper, tem uma questão que o Gustavo está perguntando. Analisando mais de duas estruturas, a próxima estrutura do sorteio é sempre analisada a partir da estrutura inicial ou a partir da última estrutura aceita no seu conjunto? A partir da última estrutura aceita. Tá? Então, o processo de planejamento, você gera uma, compara com a anterior, aceita ou não essa nova. Se ela for aceita, ela é a sua próxima estrutura sobre a qual você vai comparar. Aí compara de novo e vai fazendo essa comparação progressivamente, sempre em relação à última estrutura que você aceitou. Porque aí você vai andando, né? Você vai andando no espaço de conformações, né? Então, você está na estrutura funcional, aí você gerou uma nova estrutura não funcional, lá longe. Aí, de repente, você aceitou ela. Tem uma probabilidade de aceitação. Aceitou ela. Tá bom, agora... Se eu estou nela agora e agora eu gero de novo uma estrutura funcional, percebem? Aí ela volta rápido para cá, né? Ela volta rápido para a região funcional, porque a probabilidade de aceitação nessa direção é 1, enquanto a probabilidade de aceitação na direção contrária é baixa, né? Então, você sempre está olhando para a sua última estrutura como estrutura de referência e dando saltos na superfície de energia potencial, na superfície de energia de conformações. Só que esses saltos são mais prováveis na direção de alta energia para baixa energia do que o contrário, e isso acaba gerando o conjunto correto de estruturas nas proporções corretas que existem no sistema termodinâmico. Obrigado, então, professor. E o José, ele pergunta, podemos usar um ensemble obtido por dinâmica molecular para obter a função de partição de um sistema? Em princípio, sim. Em princípio, sim. O problema é tempo, né?
Em princípio, é isso que você está fazendo numa simulação de dinâmica molecular, numa simulação de Monte Carlo, em qualquer uma dessas simulações. É isso que você está fazendo. Você está fazendo uma amostragem na qual você vai obter, né, um conjunto suficientemente grande e bem amostrado de conformações que seja representativo da sua função de partição, que permita você calcular uma coisa representativa da função de partição. Calcular a função de partição, assim, rigorosamente, não é exatamente isso, porque o espaço de conformações, na mecânica clássica em particular, é infinito, então não faz muito sentido calcular a partir de uma simulação a função de partição em si, né? Porque você tem um contínuo de conformações, então você nunca consegue, e a função de partição é uma soma, né, sobre todas as conformações do sistema, então, e esse número de conformações é infinito, então uma simulação não é capaz de calcular uma coisa finita, né? Uma coisa infinita, né? Então, o que você vai fazer, você vai obter uma amostragem suficientemente ampla que seja representativa, né? Que seja uma amostra representativa de todo o seu espaço conformacional. E se ela é uma boa amostra representativa desse espaço conformacional, a probabilidade relativa de um subconjunto dessa amostra em relação à amostra completa vai corresponder à probabilidade relativa desse subconjunto calculado como se eu soubesse a função de partição verdadeira, inteira, né? Ou seja, em outras palavras, falando em termos bem simples, né? Se eu vou medir eu quero conhecer a altura da população média, eu quero conhecer as características da altura da população brasileira. Então, eu poderia medir a altura de todas as pessoas, isso seria o equivalente a conhecer a função de partição, né, do sistema. E aí eu calcular quantas pessoas têm mais de 1,80 m e divido pelo número total de pessoas. Tá? Então, isso me dá... O número total de pessoas seria a função de partição, né? Quantas pessoas têm mais de 1,80 m e divido pelo número total de pessoas. Isso me dá a proporção de pessoas que têm mais de 1,80 m. Perfeito. Agora, vamos supor que eu não sei quantas pessoas têm, que é o caso de uma simulação de uma simulação de movimentos moleculares. Quantas conformações existem? São infinitas, então isso é uma coisa meio mal definida. Então, o que a gente faz? A gente faz uma amostra, e aí você pode fazer a mesma pergunta numa amostragem finita, como da altura da população, fazendo uma amostra. Em vez de eu dividir o número de pessoas com mais de 1,80 m pelo número total de pessoas, eu sorteio 1.000 pessoas na população, e aí eu tenho um subconjunto, da qual eu tiro uma distribuição, quantas dessas 1.000 pessoas que eu sorteei tem mais de 1,80 m? Sei lá, essa proporção, e aí eu divido essa proporção por 1.000. Então, eu não preciso da função de partição completa, por assim dizer, né? Eu tenho uma amostra representativa do conjunto total. E é isso que eu faço numa simulação de dinâmica molecular, ou numa simulação de Monte Carlo, em qualquer uma dessas coisas que a gente faz. A gente obtém uma amostra de conformações, quando as coisas dão certo, tá? Quando as coisas dão certo, eu obtenho uma amostra de conformações que é representativa, em suas proporções, do conjunto completo, né? E aí eu posso calcular as médias, as propriedades e as probabilidades relativas de subconjuntos dessa amostra perfeitamente bem. O difícil é obter essa amostra que seja representativa do conjunto completo. É disso que a gente está falando, né? Como obter essa amostra representativa do conjunto completo. Se eu amostrar mal, o resultado vai dar errado, né? Assim como numa amostra da população brasileira. Se eu amostrar mal, se eu mostrar e de repente eu amostrei só as mulheres, eu vou ter uma amostra errada, né? Então, eu tenho que amostrar bem, né? Então, as técnicas de amostragem ampliada de cálculos de energia livre são justamente isso, né? São para amostrar bem, para obter uma amostra representativa do conjunto completo de conformações que tenha proporções relativas corretas. Então, a gente poderia, como alternativa, né, a fazer uma simulação longa, fazer um monte de simulações paralelas, né? E aí partindo de diferentes pontos iniciais, e aí eu teria a vantagem de que isso aqui é facilmente paralelizável. Ainda assim, né, eu teria que já partir de diferentes pontos iniciais. E se esses pontos iniciais aqui são muito determinantes para como cada uma dessas simulações vai progredir, ou seja, se a estrutura inicial for um evento raro,
as simulações estão todas erradas, né? Porque se eu parto de estruturas iniciais que não são boas, ou não são representativas do conjunto verdadeiro, todas essas simulações vão individualmente mais ou menos ficar por perto da conformação inicial. E aí minha simulação está toda errada do mesmo jeito, porque não vou ter mostrando, vou estar mostrando uma coisa totalmente viciada pelos pontos iniciais que eu usei. Então, o que a gente pode tentar fazer é tentar acelerar os movimentos, né, desse sistema, né? Então, para acelerar os movimentos desse sistema, eu posso tentar aumentar a maneira mais simples de acelerar o movimento do sistema é aumentar a velocidade dos átomos, né? Então, eu quero que as coisas se mexam mais rápido, eu quero que barreiras de energia potencial sejam ultrapassadas mais rápido. Então, eu vou acelerar o movimento, eu vou fazer as coisas se mexerem mais rápido. A maneira mais fácil de fazer as coisas se mexerem mais rápido é aumentar a temperatura. Tudo bem, aumenta a temperatura, de fato, as coisas se mexem mais rápido. Fica tudo sacudindo mais, sacudindo mais, sacudindo mais, sacudindo mais. E aí, isso pode ser útil para eu mostrar conformações novas, que eu não conseguia mostrar numa temperatura mais baixa. O problema é que, em uma temperatura mais alta, a proporção relativa das conformações não é a mesma que a proporção relativa das conformações na temperatura que eu, de fato, quero estudar, né? Então, isso é fácil de enxergar, né? Se eu quero estudar um equilíbrio conformacional de novelamento de uma proteína, na temperatura ambiente, sei lá, 90% da proteína está no estado enovelado, 10% está no estado desenovelado. Se eu aumento a temperatura, pode ser que isso passe a ser 50% para cada estado. Se o que eu quero obter como resultado é essa proporção, ou seja, é a estabilidade da proteína enovelada, a minha simulação de alta temperatura não serve para nada, porque ela muda essa proporção. Então, eu posso mostrar novas estruturas aumentando a temperatura, mas eu não posso calcular qual que é a probabilidade relativa das estruturas na temperatura mais baixa a partir da simulação da temperatura mais alta. Então, eu tenho que lidar com esse problema. E uma das maneiras de lidar com esse problema é o que a gente vai fazer, né? Eu vou primeiro falar em termos de temperatura, mas a gente não vai fazer isso com temperatura, a gente vai fazer uma generalização disso. E uma maneira de lidar com esses problemas é combinar essa ideia de que eu posso gerar novas conformações numa temperatura mais alta com essa ideia que eu acabei de descrever, que é a simulação de Monte Carlo, que é que eu posso sortear estruturas quaisquer e se eu aceitar elas ou não com um critério correto, eu posso gerar o conjunto de conformações termodinamicamente bem amostrado. Então, eu vou combinar essas duas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou acelerar minha amostragem aumentando a temperatura, fazendo simulações em paralelo. Então, eu vou fazer várias simulações ao mesmo tempo, uma a 300 Kelvin, a outra a 310, a outra a 320, e o que eu estou interessado é nas propriedades do sistema a 300 graus, tá? 300 graus Kelvin, temperatura ambiente. Estou interessado nas propriedades do sistema nessa temperatura aqui. Só que nessa temperatura, meu sistema é muito lento. Então, eu vou aumentar a temperatura e fazer simulações em paralelo em temperaturas maiores. Nessas outras temperaturas, o sistema se mexe mais rápido e amostra conformações diferentes. Só que as proporções nas quais essas conformações aparecem nessas estruturas, nessas temperaturas mais altas, não são as minhas proporções que me interessam a 300 Kelvin. Portanto, elas não servem para eu calcular as propriedades do meu sistema a 300 Kelvin. Porém, eu sei, pelo critério de Monte Carlo, pela aquela ideia das simulações de Monte Carlo, que eu posso gerar conformações a 300 Kelvin fazendo o seguinte: eu estou gerando aqui conformações a 300 Kelvin. De repente, eu paro minha simulação e eu falo, olha, a energia, o meu sistema está nessa estrutura aqui. Eu olho para a simulação que está acontecendo a 310. Está aqui, eu olho para o que está acontecendo na minha simulação a 310. E eu paro e olho. Vou imaginar que eu estou fazendo uma simulação de Monte Carlo e não uma simulação de dinâmica molecular. Então, eu estou na minha estrutura a 300 Kelvin, eu olho para a minha simulação a 310 e digo, aquela estrutura lá, ela tem uma energia mais baixa do que essa estrutura que eu estou amostrando a 300? Se ela tem, eu vou incorporar ela e passar a fazer minha simulação a 300 a partir dela. Então, eu vou fazer uma aceitação de uma nova estrutura com o critério de Monte Carlo, como se eu simplesmente tivesse gerado uma nova estrutura vinda de qualquer outro lugar,
e como ela tinha uma energia mais baixa do que a energia da estrutura que eu estava simulando a 300 Kelvin, eu vou aceitar ela na minha simulação e eu vou continuar minha simulação a partir dali. Se a estrutura 310 tiver uma energia maior do que a energia que eu estou simulando, eu posso ou não aceitar ela de acordo com o critério de Monte Carlo, o critério de Metrópolis, que tem a ver com a probabilidade relativa da observação dessas duas estruturas a 300 Kelvin, que é a temperatura que eu estou interessado. Então, no fundo, eu estou fazendo uma simulação de Monte Carlo agora. Eu não estou mais fazendo uma simulação de dinâmica molecular. Não tem mais sentido falar da progressão temporal ao longo da minha simulação a 300 Kelvin, porque de tempos em tempos, eu vou olhar para as minhas outras simulações e eu vou decidir se eu vou continuar fazendo uma simulação com a estrutura que eu tenho, ou se eu vou imaginar que eu estou numa simulação de Monte Carlo e trocar essa estrutura que eu estou usando por uma estrutura de uma simulação de temperatura mais alta, com o critério de Metrópolis, que eu sei que é correto. Portanto, eu sei que eu mantenho a 300 Kelvin uma amostragem de conformações que é correta, do ponto de vista termodinâmico, para a minha simulação a 300 Kelvin. Então, eu continuo gerando um conjunto de conformações representativo daquela densidade de estados a 300 Kelvin, só que esse conjunto de conformações está sendo alimentado por um conjunto de conformações que eu estou gerando de uma forma que explora o espaço conformacional de maneira mais eficiente. Então, o que eu estou fazendo? No fundo, eu estou fazendo uma simulação de Monte Carlo, e como é que eu estou gerando aquela nova estrutura aleatória que eu estou testando se eu vou introduzir na minha simulação em cada passo? Eu estou gerando aquelas estruturas aleatórias, fazendo simulações em temperatura mais alta simultaneamente, e comparando a minha simulação de temperatura de interesse com as simulações de temperatura mais alta permanentemente, e testando se eu vou fazendo trocas ou não, de acordo com o critério de Monte Carlo. Eu faço isso para um monte de simulações em paralelo, tá? Ou seja, e aí as simulações de temperatura cada vez mais alta vão mostrando coisas cada vez mais diversas, só que, claro, com energia maior, né? À medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou mostrando coisas diferentes, porém elas vão tendo energias cada vez maiores, e quando a energia vai aumentando, a probabilidade de eu aceitar essas estruturas na troca de Monte Carlo vai diminuindo, porque quanto maior a diferença de energia, menor é a chance de eu aceitar a troca pelo critério de Monte Carlo. Então, eu tenho que fazer um monte de simulações em paralelo, várias simulações em paralelo, cujas temperaturas não sejam muito diferentes, para que eu tenha uma boa sobreposição dos perfis de energia das amostras dessas das simulações consecutivas. Para quê? Para que eu tenha uma chance razoável de eu estar numa simulação a 300 Kelvin, por exemplo, que é a curva azul, e que essa simulação a 300 Kelvin esteja em algum momento amostrando uma estrutura que tem uma energia maior do que a estrutura a 310, de tal maneira que, se eu comparar as duas estruturas, eu vou fazer a troca. Tá? Ou que as diferenças de energias não sejam suficientemente grandes para que, mesmo que a estrutura a 310 tenha uma energia um pouco maior do que a 300, eu ainda tenho uma probabilidade de troca significativa. Então, eu estou fazendo uma simulação de Monte Carlo, e a maneira como eu estou gerando estruturas na minha simulação de Monte Carlo é fazendo simulações em alta temperatura em paralelo à temperatura na qual eu estou de fato interessado. Então, eu faço isso com um monte de simulações em paralelo, por exemplo, aqui tem 10, né? Sei lá, esse é um exemplinho, tem 10 simulações em paralelo rodando, cada uma delas mostrando um conjunto de temperatura, de energias, e aí eu estou aqui, isso aqui é uma maneira bonitinha de mostrar as trocas entre essas simulações acontecendo, e as estruturas amostradas nas simulações de energia mais alta, de repente a estrutura amostrada aqui na simulação de 600 Kelvin, nesse caso, tinha uma energia baixa, e ela foi sendo aceita, e acabou alimentando uma conformação diferente a estrutura da simulação que eu de fato quero mostrar. Tá? Então, a simulação que eu de fato quero mostrar, que é de mais baixa, a temperatura que eu quero mostrar, que é a mais baixa de todas, ela vai ser uma sucessão, né, de estruturas amostradas por diferentes simulações, aceitas ou não nesse conjunto de estruturas de temperatura mais baixa, de acordo com o critério de Monte Carlo. Tá? Então,
não faz muito sentido mais falar de uma progressão temporal aqui, assim como não faz sentido falar de uma progressão temporal numa simulação de Monte Carlo, mas a minha amostragem de estruturas possivelmente foi melhor, e eu tenho agora um conjunto de conformações muito mais representativo do conjunto de conformações verdadeiro do sistema do que eu tinha antes, do que eu tinha fazendo uma simulação a 300 Kelvin sem nenhuma modificação. Essa é a ideia central. A diferença do que a gente vai fazer do tipo de simulação que a gente vai fazer nesse mini curso é que a gente, em vez... isso aqui eu estou repetindo, desculpa, aqui eu estou só repetindo, né? Se a gente tem simulações que são muito diferentes, né? Ou se o sistema começa a crescer muito, né? Você deixa de ter sobreposição de energias consecutivas entre as diferentes amostras, e aí o que acontece é que você nunca tem trocas, né? Então, se a superfície de energia na temperatura mais baixa não tem uma sobreposição com a superfície de energia na temperatura mais alta, nunca o critério de Metrópolis vai aceitar aquela estrutura, porque as diferenças de energia vão ser muito grandes, então você nunca vai ter aceitação. Aí você tem que diminuir a diferença de temperatura ou de diferença de sistemas, que é o que a gente vai ver mais para frente, entre simulações consecutivas. Tá? Então, você acaba tendo que fazer muitas réplicas, né? Não é de graça, ou seja, esse procedimento todo não vem de graça, né? Você tem que fazer muitas réplicas da simulação que tenham passos de temperatura muito curtos, umas em relação às outras, para que eu tenha uma probabilidade de troca significativa entre as simulações consecutivas. O que a gente vai fazer não é exatamente isso, tá? A gente vai fazer uma coisa que é um pouco melhor e um pouco diferente, mas a ideia é essencialmente a mesma. Em vez da gente gerar uma amostragem conformacional maior nas simulações de alta temperatura, o que a gente vai fazer é mudar a função de energia potencial, ou seja, hamiltoniana, nas simulações, entre aspas, de alta temperatura. Então, como é que eu vou fazer isso? Porque, em vez de... Eu vou fazer uma simulação da proteína num solvente, e eu quero fazer uma amostragem acelerada dos movimentos dessa proteína, em vez de eu fazer uma simulação em paralelo de temperatura mais alta, eu vou fazer uma simulação em paralelo na mesma temperatura, no nosso caso, poderia até aumentar a temperatura ao mesmo tempo. Isso é um detalhe técnico, mas no nosso caso a gente vai fazer na mesma temperatura, só que naquela outra simulação em paralelo, que eu estou chamando de... A simulação que eu quero estudar, que é a simulação, por assim dizer, verdadeira, essa que eu estou chamando de H0, a simulação H1, é uma simulação na qual, por exemplo, os potenciais de diedro, os potenciais dos diedros, que determinam, em parte, as rotações que a minha cadeia polipeptídica pode sofrer, vão ser reduzidos por um fator. De tal maneira que a proteína vai rodar mais rápido, vai sofrer rotações de diedros mais rápidas, mais fáceis, e, portanto, a minha simulação H1 vai amostrar conformações da proteína mais diversificadas. A simulação H2 vai ter uma perturbação ainda maior nesses diedros, e talvez em outras interações também. No nosso caso, a gente vai modificar tanto as interações intramoleculares da proteína, como as interações intermoleculares da proteína. Então, a proteína, à medida... Você vai ter uma simulação que é a simulação verdadeira, e num nível mais alto, que não é a temperatura, mas a gente faz essa analogia porque é muito fácil de fazer, mas num nível mais alto, a gente vai ter uma simulação que está sendo realizada com potenciais... com uma proteína com potenciais afrouxados. Num nível ainda mais alto, com potenciais ainda mais afrouxados. E aí a proteína vai se mexer mais, e vai se mexer mais ainda, e vai se mexer mais ainda à medida que eu for afrouxando cada vez mais essa superfície de energia potencial. E aí eu faço o critério de Monte Carlo. Eu estou usando o critério de Metrópolis, eu estou pensando que eu quero estudar a minha simulação de baixa temperatura, de baixa temperatura que não, a minha simulação de potenciais verdadeiros, de potenciais completos físicos, e se porventura eu amostro na minha simulação H1 uma estrutura de energia mais baixa do que a energia do que a estrutura do potencial H0, calculada com o mesmo potencial, eu faço a troca. E aí a mesma ideia. Eu estou gerando novas conformações, fazendo uma amostragem mais acelerada de conformações com potenciais afrouxados nas energias mais altas, nas perturbações maiores do hamiltoniano, e gerando conjuntos de conformações que vão alimentar a minha simulação verdadeira de potenciais completos, da maneira como a geração de novas conformações aleatórias gera
estruturas novas para a minha simulação de Monte Carlo. Tá? Então, aí eu vou ter uma coisa exatamente análoga a isso aqui, tá? Ou seja, uma simulação que é de fato a que eu quero estudar, que vai estar sendo alimentada por conformações diversificadas geradas em outras simulações, só que em vez de aumentar a temperatura, eu vou estar afrouxando as interações de uma parte do meu sistema, e aí isso vai gerando estruturas novas que vão alimentando a minha estrutura de potencial completo, que é a estrutura que vai estar sendo amostrada corretamente do ponto de vista termodinâmico, e a partir da qual eu posso, de fato, fazer as análises estruturais. Tá? O que a gente vai simular? O sistema que a gente vai simular é esse aqui, vai ser um peptídeo, que é essa alanina, glutamina, né? Alanina 3, que é esse peptídeo. E esse peptídeo, ele é um peptídeo muito estudado do ponto de vista experimental, porque ele forma alfa-hélices e ele pode ter suas alfa-hélices não são muito estáveis, então ele é um peptídeo interessante para estudar a estabilização de hélices. Então, a gente vai fazer simulações, e o que a gente quer é estudar isso, né? Esse peptídeo formando hélices, formando estruturas desnoveladas, formando hélices, formando estruturas desnoveladas, e o que a gente quer é entender como é que um solvente diferente, né, diferente de água, afeta esse equilíbrio conformacional, afeta a formação ou o desnovelamento dessa hélice. Então, a gente vai fazer simulações, aqui é uma fotinho do nosso sistema, a gente vai fazer simulações desse peptídeo, que ali já está na forma de uma hélice, nessa figurinha, em água, em misturas de água com 2,2,2-trifluoroetanol, que é essa moleculinha aí que vocês estão vendo, que ela é conhecida por estabilizar essas hélices, né? Então, a gente vai ver que em água esse peptídeo, ele forma hélices com uma certa probabilidade, mas essa molécula de trifluoroetanol, ela estabiliza essas hélices. E aí, para a gente entender o mecanismo molecular da estabilização das hélices por essa molécula, a gente precisa várias coisas. A gente precisa simulações que, de fato, amostrem bem esse equilíbrio conformacional, a ponto de que a gente saiba que a gente está realmente amostrando o equilíbrio de novelamento e desnovelamento da hélice nos diferentes solventes. E aí a gente precisa de técnicas para estudar como é que é a interação desse solvente, ou desses solventes, água e trifluoroetanol, com essa hélice, para entender qual é a razão molecular, né, dessa estabilização da hélice, ou dessa perturbação que o TFE provoca no equilíbrio conformacional da hélice. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, acho que aqui acabou a apresentação, né? É isso que a gente vai fazer, tá? Estudar essas simulações desse jeito, fazendo, primeiro, as simulações deixa eu compartilhar outra coisa aqui, voltando, vou compartilhar de novo a telinha do tutorial, porque agora vocês vão se localizar no tutorial, né? O que a gente vai fazer? Ó, o tutorial tem 3 partes. Tem a parte de instalação, que é o que vocês podem começar a tentar fazer agora, e se der tudo certo, é relativamente rápido, tem que fazer fazer o download de algumas coisas, o download às vezes demora um pouquinho, compilar algumas coisas. Se der tudo certo, em 10, 20 minutos, está tudo instalado. Se não, o que é provável que vai acontecer com alguns, comece a dar errado, é dor de cabeça, e aí o tempo é indefinido. Depois de ter instalado essas coisas, né, o que a gente vai instalar? A gente vai instalar o software para fazer simulações, um software que é o Plumed, que é o Gromax, a gente vai fazer simulações com o Gromax. A gente vai fazer a técnica de amostragem ampliada, que é essas múltiplas réplicas, com o Plumed. O Plumed ele faz uma implementação sobre o Gromax, que vai fazer o Gromax rodar múltiplas simulações em paralelo com essa perturbação do potencial. Tá? Então, tudo isso tem que ser instalado. Depois a gente vai gerar as caixas com diferentes solventes, vai fazer tudo isso, vai instalar o Gromax, o Plumed, depois vai instalar uma série de ferramentas de análise, que são as ferramentas que permitem a gente pegar essas estruturas, essas simulações que foram geradas, né? Então, aqui na parte de instalação vai ter tem aqui, né? Estou com sorte, mas enfim, tem uma série de coisas para instalar, que é o Plumed,
coisas de compilação, depois Plumed, que é o pacote que vai modificar o GROMACS para fazer as simulações de Hamiltonian Replica Exchange, GROMACS, que é o pacote de simulação mesmo, PACMOL, que é o pacote que a gente vai usar para gerar as caixas de simulação. Em particular, ele precisa ser usado aqui por causa de para gerar uma caixa que é uma mistura de TFE com água, né? A de água pura poderia ser gerada pelo GROMACS automaticamente, mas TFE com água já não. A gente vai instalar a linguagem de programação Julia, que é onde a gente desenvolveu os nossos softwares de análise. E aí, coisinhas de variáveis de ambiente, testes, você tem que seguir o tutorial aqui direitinho, tá? Porque para testar se funcionou a instalação das coisas e depois instalar alguns pacotes dentro do terminal do Julia aqui, tá? Tá explicadinho como fazer isso, que são os pacotes que a gente vai usar para fazer todas as análises, tá? Para fazer as análises da solvatação, para fazer gráficos, enfim. Essas coisas a gente vai usar uma série de ferramentas de Julia para isso. Está tudo explicadinho. Aí, uma vez instalado tudo, numa visão geral aqui do curso, né? Uma vez instalado tudo, vocês iriam para a parte de simulações, né? E aí, tomem muito cuidado com essa primeira etapa aqui, depois que tiver tudo instalado, tá? Para definir direitinho qual que é o diretório de trabalho de vocês, porque os comandos estão todos colocados aqui para, supondo que essas duas coisas estão bem definidas, e aí é para funcionar tudo redondinho. Mas vamos definir o diretório de trabalho, e aí é todo o procedimento, né, para visualizar de maneira geral o que vai ser feito, né? A gente vai gerar essas caixas com a proteína e com água. Espera aí, alguém perguntou se a aula ficará salva. Não sei, eu espero que sim. não sei, na verdade, não sei se vai ficar automaticamente gravado, espero que sim. Como é determinado quais os parâmetros que serão escolhidos a serem modificados e por qual... isso a gente vai discutir, tá? Isso, a questão dos parâmetros está tudo discutido aqui mais para frente, tá? A gente vai entrar nesses detalhes no momento oportuno. Tá? Então, a gente vai criar essas caixas iniciais, que são as misturas do solvente a proteína em diferentes solventes. Tem que as topologias do sistema, que já tem experiência com simulações, sabe que tem que fazer essas topologias. Aí as peptídeos na mistura de água com TFE, um pouco mais chatinho. Aí, simulações, né? Minimizar a energia, roda a minimização da energia, equilibra o sistema, equilibra a temperatura e a pressão do sistema, e depois aqui, está respondendo a pergunta dela, a gente vai usar o Plumed para determinar esses parâmetros de escalonamento, isso vai ser discutido lá na frente, e roda essas simulações, etc, etc, então vai rodar todas as simulações de produção, etc, etc. Tá? Só para uma visão geral. Então, a gente vai rodar todas as simulações e depois, isso até sexta-feira, tá? Só para dar uma visão geral do curso, e depois de terminadas essas simulações, a gente vai para a parte de análise. E aí, nas análises, a gente vai fazer... Primeiro, a gente vai trocar as trajetórias que vocês vão gerar aí por umas trajetórias mais longas que a gente gerou aqui, né, no nosso cluster antes. Tá? Depois, a gente vai calcular o que aconteceu com as estruturas, com as hélices daquele peptídeo. Depois, a gente vai calcular o raio de giração, só para ter uns parâmetros estruturais globais da proteína nessas soluções. Depois a gente vai fazer um estudo detalhado das estruturas de solvatação e das propriedades termodinâmicas dessa solvatação. Tá? Entender do ponto de vista molecular, como é que o TFE estabiliza a estrutura de hélice dos peptídeos. Ok. Tá bom. Bom, o que eu tinha para dizer é isso. Eu acho que agora o que seria interessante fazer é... Agora é um pouco já com vocês, né? Então, a ideia é que vocês entrem agora, todo mundo, entrem agora aqui na parte nesse site, no diretório de instalação, onde tem esse tutorial aqui, que Professor, é para vocês começarem... Oi. Tem uma pergunta do professor Lohan. Quais as vantagens e desvantagens de se mudar os potenciais ao invés de mudar os hamiltonianos? Da temperatura, né, imagino. A grande vantagem de a gente fazer uma modificação no hamiltoniano e não na temperatura é que a gente pode fazer isso, com temperatura também dá, mas é um pouco mais artificial, mas
a gente pode fazer isso só com um pedaço do sistema, né? Então, por exemplo, o nosso sistema, ele é um peptídiozinho e tem um monte de água em volta, né? Se a gente aumenta a temperatura do sistema, a gente aumenta a temperatura do peptídiozinho e de toda aquela água. Isso faz com que a energia desse sistema aumente muito, porque mesmo que você aumente só um pouco a temperatura, isso significa aumentar a energia de todas as moléculas de água do sistema. Então, isso acaba perturbando toda a estrutura da água do sistema. Então, você está simulando aquele peptídeo que está perturbado por uma temperatura maior, numa água que também está perturbada por uma temperatura maior. Então, isso não só é ruim pelo fato da água estar numa conformação média, ligeiramente diferente da conformação que ela deveria ter na temperatura de interesse, coisa que você não quer, você não está interessado que a água mude de estrutura, né? Você quer que o peptídeo mude de estrutura. Como a energia do sistema como um todo, a energia potencial do sistema como um todo aumenta, né? E aí fica muito difícil trocar réplicas. A diferença de temperatura entre as réplicas tem que ficar muito pequena para você conseguir fazer as trocas. Enquanto que se você pode fazer artifícios de mudar a temperatura só de uma parte do sistema, tal, mas aí a temperatura passa a não ser mais conservativa, fica mais complicado. Se você simplesmente afrouxa os potenciais do peptídeo, a água continua sendo ela mesma, o solvente continua sendo ele mesmo, e é só que eles passam a interagir de maneira diferente com o peptídeo, e o peptídeo passa a interagir de maneira diferente consigo mesmo. Então, o que tem de diferença de energia entre as réplicas distintas existe só na maneira como o peptídeo na maneira como o peptídeo se comporta no sistema, né? Então, as diferenças de energia vão ser bem menores, porque elas são específicas do peptídeo, e do peptídeo da relação dele com o solvente, e dessa maneira a chance de você ter sobreposição naquelas distribuições de energia é muito maior, então você tem muito mais chances de ter um sistema que efetivamente troca réplicas entre as réplicas, né? Além do que você está focando a perturbação no que te interessa, que são as conformações do peptídeo. Acho que é por aí a ideia. Agora, essas coisas são todas muito dependentes de detalhes de implementação, tá? Então, assim, alguém pode... com certeza você vai encontrar uma miríade de variações do que é a troca por temperaturas que tenta resolver parte desse problema de diferentes maneiras. Enfim, são muitas possíveis implementações diferentes. A gente está escolhendo uma dessas metodologias nesse caso aqui. Então, é isso aí, gente. Então, a ideia, eu não sei como é que a gente vai fazer essa interação agora, né? Porque a ideia seria que vocês começassem a tentar mexer aqui na parte do tutorial, fazer o download de todos os arquivos, etc, etc, etc. E aqui tem o Estou com sorte, né? Se você está trabalhando em Linux e você está trabalhando numa distribuição derivada do Debian, ou seja, Ubuntu, Mint, quase todas, uma grande parte delas hoje em dia, né? É derivada do Debian, as mais populares em geral são. Ou seja, que usar apt para instalar pacotes, você pode, de repente, simplesmente rodar esse script aqui e tudo vai funcionar. A instalação. E aí você vai direto para o passo de testes, que é o passo 8 desse tutorial, para terminar a instalação dos pacotes dentro do Julia. Se não, aí você tem que fazer na mão. Se você está fazendo uma distribuição de Linux, a coisa que você tem que fazer na mão é mudar a maneira de instalar esses pacotes, não deve ser um grande problema. Se você não está em Linux, eu não tenho a menor ideia, é difícil. Não tenho a menor ideia como é que se instala GFortran, GCC, OpenMPI, CMake e essas coisas em nenhum outro sistema operacional, então não sei. Tá ok? Então essa é a ideia. Agora eu não sei como é que a gente vai fazer essa interação, eu acho que vocês começam a fazer aí, fiquem à vontade. Se alguém quiser perguntar para mim, para o Ander, fiquem à vontade, a gente vai tentando interagir da melhor maneira possível aí nessa. Vamos ver como é que isso funciona. Se alguém quiser falar, me fala, porque aí eu posso liberar a fala de vocês também, para perguntar, para discutir alguma coisa mais abertamente. Só para entender, eu não estou vendo essas perguntas que estão me fazendo, viu? Eu vejo essas perguntas aqui no chat, mas as outras, a maior parte delas, eu não vi. Onde elas estão aparecendo, que eu não sei. Professor, dá uma olhada no EIA. Oi, André, pode falar. É isso mesmo, desculpa. No quê?
Q e A. É do lado do chat, professor. Tem outro coisa. Agora que eu vi. Tá. Agora que eu vi. Entendi. Ó, o Bexiga. Oi, Bexiga, tudo bem? O Bexiga fez um monte de pergunta aqui. Peraí, deixa eu responder as perguntas do Bexiga. Isso, José Fernando Bexiga. Vamos lá, eu perdi todas as perguntas aqui, tá vendo? P é simplesmente calculado pelo número de frames em que está bem lá no começo, né? Se a simulação estiver bem amostrada, sim. Aí dá certo. Ops, acabou de responder. Sim, Professor, se Analisando. puder só ler as perguntas, porque aí o pessoal do YouTube também vai saber qual é. Obrigada. Tá. A primeira pergunta foi lá no começo, né, da minha apresentação, que eu mencionei como calcular a probabilidade de uma espécie estar num estado ou no outro, né? Foi perguntado se essa probabilidade pode ser calculada pelo número de frames em que você encontra o estado A ou o estado B. A resposta é sim, né? Se essa probabilidade vai estar corretamente calculada ou não, depende de se a sua simulação mostrou bem a probabilidade relativa dessas conformações. Se ela mostrou bem, isso vai estar bem calculado e a gente não tem nenhum problema, né? O problema é que a maior parte das vezes ela não mostra bem. A maior parte das vezes não, mas tem muitos casos, a maior parte dos casos interessantes e complexos não mostra bem. Gustavo Gimenez perguntou, professor, analisando mais de duas estruturas, a próxima estrutura do sorteio é sempre analisada a partir da estrutura inicial? Isso eu já respondi, né? O Wander perguntou, então a resposta é da anterior. Podemos obter um ensemble de dinâmica molecular para obter a função de partição? Também a resposta tem uma sutileza, né? Mas resposta simples é sim, podemos, no sentido de que a gente vai obter uma amostragem representativa do conjunto de conformações total. O Lohan pediu desculpa para as temperaturas, mas eu não entendi. José Grato, lá, coraçãozinho. Lucas Adriano pergunta, simulações de Monte Carlo são uma opção interessante para lidar com proteínas desnaturadas? Olha, simulações de Monte Carlo, elas não são interessantes... Que coisa chata, você fica pulando aqui. Simulações de Monte Carlo, no sentido do que a gente está fazendo, o conceito é interessante para estudar esses fenômenos de grande variabilidade conformacional. Mas a simulação de Monte Carlo pura mesmo, ela não é interessante para estudar... Aqui alguém vai me bater, mas praticamente nada. Pelo seguinte, se você tem uma estrutura qualquer do seu sistema e você gera uma perturbação efetivamente aleatória, a chance dessa perturbação aleatória gerar uma sobreposição entre átomos é muito grande. E se você gera uma sobreposição de átomos, por causa que os potenciais são repulsivos, muito repulsivos em curtas distâncias, qualquer perturbaçãozinha errada vai jogar a energia do seu sistema para o espaço. E aí... deixa eu acabar só... porque as perguntas vão vindo, confunde um pouco. Mas, e aí, a chance... Qualquer perturbação essencialmente errada, né? Vai gerar uma sobreposição de átomos, e a energia vai para o espaço, vai crescer muito, e aí você nunca vai aceitar uma nova conformação, né? Porque qualquer perturbação, qualquer sistema perturbado vai gerar energias muito altas. Então, para o seu sistema perturbado não gerar uma energia muito alta, você tem que perturbar ele muito pouco. Você tem que partir da estrutura inicial e fazer uma pequena movimentação nessa estrutura inicial, que não mude muito ela, para você evitar que essa perturbação gere sobreposições de átomos. E aí pode ser que você tenha uma chance de aceitar essa nova estrutura. Agora, se você já vai fazer uma perturbação muito pequena, a melhor maneira de fazer essa perturbação muito pequena é andar na direção do que a dinâmica molecular já te diz. O que a dinâmica molecular faz é mover o seu sistema em passos pequenos, numa direção que tem a vantagem de ter sentido físico temporal. Então, como na prática, para um sistema grande, a simulação de Monte Carlo, ela depende de você gerar conformações de maneira eficiente, uma simulação de Monte Carlo pura
não é muito útil. O que é útil é você combinar esse conceito com simulações de dinâmica molecular, que é o que está sendo feito aqui, usando de artifícios, né, ou de combinações de dinâmica molecular com Monte Carlo, para criar uma maneira de gerar conformações interessantes que possam substituir as conformações da sua simulação de interesse, né? Então, o Monte Carlo puro, só serve para sistemas muito pequenos e muito simples. E aí pode ser interessante. Monte Carlo, acoplado a outra metodologia, como a gente está fazendo aqui, a ideia, o conceito de Monte Carlo pode ser interessante para gerar conformações mais diversificadas nesse contexto. A Luíse perguntou como... Tem que instalar tudo isso aí que eu falei para vocês, está tudo explicadinho em todos os detalhes ali no tutorial. Júlia, inclusive. Utilizando essa metodologia, é possível o cálculo com um certo grau de precisão de constante de associação entre duas cadeias proteicas? A pergunta... Bom, tem diferentes respostas para essa pergunta. Como princípio, sim. Tá? Você pode calcular qualquer coisa. Se você tem duas cadeias proteicas e você quer estudar a constante de associação e dissociação entre elas, você poderia fazer uma simulação na qual você observa a associação, observa a dissociação, observa a associação, observa a dissociação, observa a associação, observa a dissociação e calcular que porcentagem do tempo isso ficou associado, que porcentagem do tempo isso ficou dissociado. Tá? Então, poderia fazer isso. Poderia usar essa técnica que a gente está usando, perturbando só o potencial de interação entre as duas cadeias. Poderia. Coisas assim poderiam funcionar, tá? Que vai funcionar na prática é outra questão, tá? É muito dependente do seu problema. Se as suas cadeias forem muito grandes, é possível que você não consiga fazer uma amostragem boa desse processo de associação e dissociação. Em proteínas tradicionais, os potenciais tradicionais das ligações peptídicas podem ser mantidas... Podem, eu não tenho, eu não sou um usuário de longa data dessas metodologias aqui para te dizer, e nem fiz jamais uma revisão muito ampla da literatura, mas em princípio sim, você pode manter inalterado ou perturbar qualquer componente que você quiser do campo de força, né? Então, se você, por exemplo, está interessado em estudar uma hélice que se mantenha mais ou menos estável e que tem uma maior variabilidade conformacional das cadeias laterais, pode ser interessante manter as ligações peptídicas, os torções das ligações peptídicas completas, sem perturbação, e só perturbar os potenciais das cadeias laterais. Pode ser interessante. Isso pode ser interessante para você ver o efeito das coisas também, né? Ou seja, qual que será que é a contribuição da perturbação da cadeia principal para esse equilíbrio conformacional ou não? Isso pode ser usado nesse sentido também, ou seja, para você tentar discernir diferentes efeitos nesse processo. Então, a resposta faz sentido dependendo do problema que você quer responder. Né? Ou seja, acho que faz sentido se o problema que você quer responder se adapta a isso, né? No nosso caso em particular aqui, a gente vai fazer uma simulação na qual a gente vai perturbar tanto os potenciais intramoleculares da proteína como os potenciais intermoleculares da proteína. A gente poderia tentar fazer a mesma coisa só perturbando os intramoleculares, por exemplo. Poderia ser, teria que testar, né, ver se o resultado é interessante do ponto de vista de amostragem conformacional. Eu acho que isso não tem uma resposta que não seja independente do sistema, é uma resposta que é dependente do sistema e dependente da pergunta que você quer fazer sobre o sistema. Então, essas coisas fazem sentido em função do tipo de problema que você quer estudar. A mesma coisa no ângulo ômega ou do outro, eu acho que depende do que exatamente você quer estudar. Você pode, em princípio, a questão estritamente técnica de se tem uma maneira no PluMed com o GROMACS de definir a perturbação no ângulo ômega e não nos outros, eu não vou te saber responder aqui, talvez o Ander saiba ou o Vinícius sabe, mas ele está em aula de quântica agora, mas amanhã ele responde. Isso é uma pergunta estritamente técnica, né? Se é possível fazer isso tecnicamente, eu acho que sim, tá? Mas
eu teria que confirmar. Eduardo Ribeiro Almeida pergunta, professor, se aquela sobreposição das curvas de energia em diferentes temperaturas não ocorrer em uma dada região, devemos continuar aumentando a amostragem de simulações diferentes em diferentes temperaturas? No meu caso, tem que encontrar uma sampling, e no caso, nós amostramos configurações. Isso, existe uma analogia dessas duas coisas. Né? Na verdade, bom, não tem uma analogia. A única analogia que tem é o fato de você estar querendo sobrepor amostragens, né? A sobreposição das amostragens nas simulações de troca de réplicas, ela é importante para que você permita a troca de réplicas. Se você não tiver sobreposição, a probabilidade de troca é muito baixa e aí não serve para nada. Você fica simulando coisas em alta temperatura ou em potenciais perturbados e você não troca nunca. Então, a sua simulação de interesse continua sendo uma simulação completamente convencional, ela nunca muda e você perdeu tempo. Você está simulando à toa simulação de perturbadas ou de alta temperatura. Então, você precisa diminuir o espaçamento da perturbação ou da temperatura das réplicas subsequentes para que as réplicas de maior temperatura alimentem a simulação de temperatura mais baixa. Tá? Nesse sentido, é similar. Assim, existe uma analogia com o Umbrella Sampling no qual você quer fazer que tenha sobreposição das amostras, mas a razão da sobreposição no Umbrella é porque você quer reconstruir o perfil de energia potencial, né? O perfil de energia livre, né? Não é exatamente a mesma coisa, né? No caso aqui, a sobreposição é para permitir troca de réplicas para aumentar a amostragem da simulação de interesse. No caso de Umbrella Sampling, a sobreposição é porque você precisa da sobreposição para fazer a reconstrução da superfície de energia potencial. É possível fazer esta avaliação estrutural para proteínas com sítios metálicos? Em princípio, sim. Tem que achar o potencial da interação do metal com a proteína. Para alguns casos isso é fácil, para alguns casos é complicado. É a questão de encontrar o potencial correto e se você não depende especificamente de talvez uma representação quântica para essa parte. Enfim, isso pode ser muito complicado, mas depende do sistema. Em todo caso, a resposta é em princípio sim. É possível alterar o potencial como na dinâmica acelerada e fazer o réplica exchange? É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que você está chamando de dinâmica acelerada, se é o que eu estou imaginando. É isso que a gente está fazendo. Tá? Talvez com algum detalhe técnico de implementação do que você está chamando exatamente de dinâmica acelerada, mas a dinâmica acelerada, assim, grosseiramente falando, é o que a gente está fazendo. É modificar os potenciais para acelerar a dinâmica. Rufino, fiz o teste e não funcionou. Tudo bem, alguém já resolveu a parte do Rufino, hein? Essa técnica é interessante para estudar a solvatação explícita de solutos em diferentes solventes orgânicos? Sim. Muito interessante. Em particular, o que a gente vai fazer ao longo do curso, tá? Toda aquela parte do Complex Mixtures lá que eu mencionei para você é uma metodologia aí que a gente está desenvolvendo no grupo, o software associado a ela, para justamente estudar a solvatação explícita em solventes complexos de qualquer natureza, né? Então, aí é fazer simulação. E precisaremos encerrar em 2 minutos. Tá bom. Não me responderam se isso vai ficar gravado. Não, vai ficar ou não vai ficar gravado? O professor Lohan tinha pedido para os palestrantes que autorizarem ficar gravado no YouTube, só avisar para ele por e-mail. De qualquer forma, autorizando, vai ficar disponível sim no YouTube. Tá, eu autorizo. Por favor. Então, eu quero. Obrigada, professor. Tá. Eu acho que eu mandei o e-mail autorizando só para saber. Tá, mas é que se tiver o link, depois eu vou querer também, tá? Tá ótimo, então. Então, obrigado, professor. São 3h45. Eu vou pedir, então, se possível, para a gente encerrar a sala, para a gente iniciar o próximo minicurso. Tá bom. Obrigado a todos. Obrigada a você. Não sei, a única coisa que eu digo é que eu sugiro que tentem ir acompanhando o tutorial e a gente poderia... Vocês podem, inclusive, posso só falar isso? Aqui na página, se vocês quiserem, eu não sei com que velocidade a gente vai conseguir responder, mas aqui na própria página, se vocês tiverem algum problema,
vocês podem criar uma nova issue aqui. Ah, não consegui fazer tal coisa. Vocês podem fazer isso. Cria uma nova issue, escreve o que aconteceu, e tanto eu, como o Vinícius, como o Wander, vamos receber automaticamente um e-mail avisando, e a gente pode tentar resolver o problema, tanto específico como de maneira geral, tá? Então, se vocês estiverem fazendo isso, eu não sei com que velocidade a gente vai ser capaz de responder cada pergunta, mas podem tentar reportar algum problema que vocês tiveram como uma nova issue no GitHub aqui, e a gente pode, de repente, interagir dessa maneira, de maneira eficiente. Tá bom? Então, obrigado a todo mundo aí. Bom trabalho. Obrigada, professor. Tchau.